Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está na nossa última aula desse curso, né, que foi pensado aí para os amantes da pediatria, os aspirantes, os residentes, enfim, né? E a gente chegou na aula que eu acredito que é muito esperada para muita gente, que é a aula de emergência em pediatria. A gente já falou aqui de muitos assuntos muito importantes, né? A gente já falou de febre, a gente já falou de bronquiolite, a gente já falou de IVAS, a gente já falou de laringite, a gente já falou de otite, né? De desidratação, né? Enfim, a gente já falou de tanta coisa. E muitos dos aspirantes a pediatra ou dos internos, né? Das pessoas em graduação ainda, ou dos recém-formados dão muito valor às aulas de emergência. Eu vou dizer para vocês que óbvio que é uma aula importante, mas que para mim talvez não seja mais importante, porque não vai ser o dia a dia de vocês na maior parte das vezes, tá? Mas eu fiz a aula com muito carinho. Claro que essa aula não substitui aí, né, um curso de PAUS, um curso de emergências pediátricas que vocês possam vir fazer, mas é uma aula para tentar dar um norte para vocês em relação a tudo da pediatria de emergência. E aí a gente vai falar dos nossos objetivos. Então, o primeiro objetivo é a gente entender a importância de ter políticas, guidelines, protocolos específicos para doenças e procedimentos em pediatria. Isso é muito importante. Durante a aula eu vou falar sobre isso, mas só adiantando que já tem vários estudos que dizem que os estabelecimentos que investem, né, em protocolos específicos para pediatria e quando o profissional, né, estuda guidelines específicos para doenças pediátricas, isso reduz mortalidade, né, dentro desses estabelecimentos. Então, melhora o tempo de resposta, enfim. Né, muita coisa aí está sendo estudada sobre isso, então é muito importante que a gente entenda a importância disso, tá? Reconhecer os sinais de gravidez na criança. A criança, eu coloquei a última sentença aqui, né, que a criança não é um adulto pequeno, então os sinais de gravidez da criança não são iguais aos sinais de gravidez do adulto. Alguns deles podem casar, mas não é a mesma coisa. Então, a criança, ela vai muito bem e, de repente, ela desestabiliza, e quando ela desestabiliza, ela pode ficar grave muito rápido. Né? A gente pode sair de um quadro muito ok para um quadro muito urgente, muito grave em questão de minutos. Né? Então, é muito importante que a gente reconheça esses sinais de gravidade na criança. Conhecer os dispositivos para abordagem de via aérea e saber indicá-los corretamente de acordo com o quadro clínico. Né? A gente vai sim falar nessa aula sobre intubação orotraqueal, que é uma coisa que eu sei que assim, 90% se interessa muito. Então, mas além da intubação, a gente vai entender que até chegar lá a gente passa por um processo. Né? A criança muito raramente chega e precisa ser intubada. Então, a gente precisa saber o que fazer antes do tubo e quais são os dispositivos que a gente pode lançar mão caso a gente tenha uma intubação difícil, uma via aérea difícil, né? Caso a gente não tenha sucesso na intubação, porque pode acontecer, enfim, tá? E lembrar, de novo, que a criança não é um adulto pequeno, então tudo da pediatria tem particularidades pediátricas. Tudo da pediatria é diferente da clínica. Então, muitas vezes, você é um ótimo emergencista clínico, mas você não é um ótimo emergencista pediátrico. Então, é importante que a gente coloque na nossa mente que a criança não é um adulto pequeno. Aí, a primeira parte da nossa aula vai ser resumindo o PAUS, né? É um resumo do PAUS, é uma coisa que, como eu disse, não vai substituir um curso de PAUS, que é importante todo mundo ter. Tá? Tenham o curso do PAUS, assim como ter o curso do ACLS. É importante, caso você pense em trabalhar com clínica médica, o curso do PAUS é muito importante. Então, a gente vai resumir um pouquinho o PAUS aqui, tá? Eu vou tentar compilar aqui as informações mais importantes do PAUS. Primeira coisa, né, corroborando a nossa frase
de que a criança não é um adulto pequeno, é que as causas de PCR em bebês e crianças são diferentes das causas de PCR em adultos, né? E tem um número importante de evidências aí que corroboram essas recomendações. Então, entender a diferença, né, do que ocorre em adultos e bebês é muito importante. Bebês, no caso, crianças, né? É muito importante, tá? Muito, muito, muito importante mesmo. Essa é a cadeia de sobrevivência, né, da American Heart Association para pediatria, né, para as emergências pediátricas. E aí, o que a gente precisa saber nessa cadeia, né? Ela não é igual à cadeia do ACLS, tá? Ela é diferente. Então, primeiro, a gente precisa ter reconhecimento e prevenção precoces, né? Depois, a gente tem que fazer o acionamento do serviço médico de emergência, isso se você estiver, né, fora do hospital. Depois, uma RCP de alta qualidade, né? O que seria uma RCP de alta qualidade? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Fazer uma ressuscitação avançada, então essa parte aí, né, é intra-hospitalar, ressuscitação avançada. Saber quais são os cuidados pós-PCR e saber como guiar a recuperação, né, o pós-parada desse paciente, tá? E aí a gente vai entrar no algoritmo de PCR em pediatria, né? Então, você identificou que o paciente está parado, né? Como que a gente identifica que o paciente está parado? A gente chama o paciente não responde, o paciente está inconsciente, o paciente não respira, esse paciente está parado, né? A gente também tenta pulso, né? Quais pulsos? Bruna, pulsos centrais. Na criança, no caso, a gente geralmente usa o pulso braquial, a gente não usa o pulso na cervical, tá? É o pulso na braquial. Então, a gente vai braquial e ignal, ok? Então, primeiro passo é começar uma ressuscitação cardiopulmonar, né? Iniciar a ventilação com bolsa, máscara e fornecer oxigênio e colocar um monitor desfibrilador, né? E aí a gente vai identificar o ritmo. Ritmo chocável? Sim, ritmo chocável. Para o ritmo chocável, quais são os ritmos chocáveis, né? FV e TV sem pulso, né? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Esses são os ritmos chocáveis. Quais são os ritmos não chocáveis? A sistolia e a ESP, tá? Nos ritmos chocáveis, eu vou focar nos ritmos chocáveis agora, para depois a gente falar dos ritmos não chocáveis. Nos ritmos chocáveis, a gente vai, obviamente, fazer o choque, né? E vai ficar fazendo a RCP por 2 minutos. Nesse tempo, caso o paciente ainda não tenha um acesso endovenoso, né, ou um intraósseo, lembrando que o intraósseo é uma opção caso a gente não consiga um acesso endovenoso nesse paciente, a gente tenta um intraósseo, tá? A gente não vai falar de acesso intraósseo, de como se faz o acesso intraósseo nessa aula, porque é uma coisa prática, né, é uma coisa que precisa ser praticada, então não dá pra gente falar disso aqui. Mas lembrando que esse paciente que a gente está conversando aqui é um paciente que, né, vamos supor que ele não tem um acesso venoso. Então, nesse momento, ele vai ser feito um acesso venoso. Caso ele tenha um acesso venoso, você pula essa parte, né? Nesse caso aqui, ele chegou, você viu se ele está parado, se ele já estiver internado, você vai ser chamado, você vai ver se ele está parado e você vai iniciar as compressões, que é a RCP, e vai identificar o ritmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o ritmo, se ele é chocável ou não, tá? Então, pensando no ritmo chocável, você começa com o choque mesmo, tá? E mantém sempre as RCPs. Então, vai fazer uma RCP de 2 minutos e nesse tempo, caso ele não tenha acesso, ele vai ter um acesso, né? E aí você vai observar o ritmo nesse tempo. Se o ritmo for chocável ainda, né? Você vai continuar com o choque e vai fazer uma RCP, vai continuar a RCP por 2 minutos, vai aplicar as medicações que são a amiodarona ou lidocaína. Aqui no Brasil a gente usa mais a amiodarona, tá?
e vai tratar as causas reversíveis e tentar ver se você consegue descobrir quais são as causas dessa parada. Caso o ritmo não seja chocável, né, a gente vai descer aqui para baixo do nosso fluxograma, que é se não houver sinal de retorno da circulação espontânea, vai para 10, né, a gente vai voltar ali para mostrar para 10, e se houver, vai para a lista de verificação de cuidados pós-PCR, que a gente vai falar no final, tá? Se for um ritmo não chocável, quais são os ritmos não chocáveis? A sistolia e a ESP, né? A ESP é a atividade elétrica sem pulso. Imediatamente, epinefrina, a gente vai falar de dose mais para frente. E aí, fazendo a epinefrina, você vai fazer as compressões. Lembrando que, independente se for ritmo chocável ou não chocável, a gente sempre começa com compressões, tá? Aí vai fazer a epinefrina imediatamente quando a gente descobre que o ritmo é não chocável, vai fazer a RCP por 2 minutos. Nesse tempo, acesso, lembrar que a epinefrina é a cada 3 a 5 minutos, considerar uma via aérea avançada e capnografia. Capnografia não está presente em todos os lugares que a gente trabalha, geralmente, por exemplo, nas UPAs e PAs não tem capnografia, então, mas você vai considerar uma via aérea avançada, tá? Aí você vai continuar monitorizando esse paciente. Ritmo chocável, se o ritmo for chocável, você vai voltar para o nosso fluxograma para o lado do ritmo chocável, né? E se ele não for chocável, você vai fazer a mesma coisa, né, que eu falei anteriormente. Se não houver sinal de retorno da circulação espontânea, vai para 10, né? Qual é o 10? Continuar com a RCP por 2 minutos e continuar os cuidados com a epinefrina e com a via aérea avançada, caso ainda não tenha conseguido a via aérea avançada, né? E se houver retorno da circulação espontânea, vai para a lista de verificação de cuidados pós-PCR, tá? Parece muito simples, mas não é. A gente sabe que não é. O que é importante a gente saber sobre esse fluxograma? Primeiro, saber ele de cor e salteado. Tem que saber mesmo, não adianta. Não é uma coisa que na hora você vai saber o que fazer. Quanto mais for uma coisa automatizada, mais certo isso vai dar. Algumas coisas sobre uma situação de PCR em criança. O PCR em criança é diferente do PCR do adulto. Quando tem uma PCR em criança, a equipe toda fica meio surtada, sabe? A equipe de enfermagem, os técnicos, né? E muitas vezes até os médicos envolvidos ali querem dar um jeito naquela situação com mais afinco do que quando é com adulto, muitas vezes. Porque é uma criança, né? A gente está falando de uma criança, de um ser pequeno, que a expectativa de vida teoricamente é alta. Era para aquela criança viver até a vida adulta. Então, uma PCR é uma coisa muito grave. E é muito comum a gente ver a equipe muito desnorteada durante uma PCR infantil. E qual é o segredo de tudo isso? Não é um segredo fácil, é um segredo difícil, mas é uma coisa que a gente precisa se trabalhar. O médico, o líder dessa cena, ele é um médico. E o médico que coordena tudo isso, ele tem que ter calma, ele tem que pensar, ele não pode entrar na onda de surtar com todo mundo, né? Eu costumo dizer que em emergência pediátrica é muito comum uma criança parar e todo mundo começar a correr e falar e gritar todo mundo ao mesmo tempo. E aí, quando você vê bons líderes e coordenadores de cenas de parada em criança, essa pessoa chega e ela acalma o ambiente, né? Ela chega e ela consegue acalmar todo mundo, porque ela chega com um algoritmo na cabeça, fazendo as coisas automatizadas, falando de forma clara, né, em circuito fechado, e colocando cada pessoa dentro do seu afazer, dentro da sua do que ela tem que fazer ali naquele momento daquela cena. Então, o segredo de conduzir bem uma PCR em criança é a calma.
né? A gente sabe como os minutos e os segundos são importantes nesse momento. Então, a gente tem que saber usar muito bem deles, né? A gente tem que saber ter calma, ter paciência, não desesperar, não enlouquecer. Na hora de começar as compressões, orientar, ó, suas compressões não estão boas, você tem que fazer uma compressão mais profunda, tá muito rápido, né? Tá muito devagar, tá na hora de trocar, prepara as medicações, qual o peso da criança, todas as informações a gente tem que ter para poder fazer o negócio fluir de forma correta, né? Eu optei por começar falando do algoritmo para a gente entender como que no começo ele fica bagunçado na nossa cabeça, e aí quando a gente terminar de conversar tudo dessa aula, quando eu terminar de falar tudo dessa aula, a gente pode voltar nele e refazer ele, e a gente vai ver como que as coisas clareiam na nossa mente, tá bom? Aqui, né, a gente tem algumas coisas que falam sobre a importância de uma RCP de qualidade, fala sobre a carga do choque para desfibrilação, caso seja um ritmo chocável, fala sobre o tratamento medicamentoso, sobre via aérea avançada e sobre causas reversíveis, que é o que a gente precisa identificar quando a gente está lá no meio daquela confusão de parar e todo mundo correndo. A gente tem que ter essa clareza e essa calma para parar e raciocinar em cima disso, tá? Então, a qualidade das compressões, você vai comprimir com força 1/3 do diâmetro torácico anteroposterior dessa criança, né? E a rapidez são de 100 a 120 compressões por minuto. E, muito importante, aguardar o retorno total do tórax, porque se você não aguardar, você não tem como comprimir de novo, né? O tórax, ele faz um movimento como se fosse de mola. Então, você comprime e se ele não volta, você comprime, não vai dar certo, claro. Então, tem que comprimir e voltar, tá? Minimizar as interrupções nas compressões. Então, colocar pessoas da sua equipe que você idealmente tem que conhecer, que você saiba que faz compressões de qualidade e que não cansa nas compressões para ter menos trocas de compressões, tá? Alterne os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos ou antes em caso de cansaço. Quanto menos interrupção, melhor. Então, o ideal é que aquela pessoa fique 2 minutos. Se ela não conseguir ficar 2 minutos, você perceber que aquela pessoa está cansada, você troca, por mais que ela diga que ela consegue ficar mais tempo, tá bom? É mais importante a gente pensar aí no paciente do que pensar no profissional. Se estiver sem via aérea avançada, a relação da compressão-ventilação é de 15/2. Então, caso esse paciente não esteja em via aérea avançada, a gente vai ordenar compressões de 15/2. Se ele estiver em via aérea avançada, as compressões elas são contínuas, né, trocando a cada 2 minutos, então sem intervalo, e uma ventilação a cada 2, 3 segundos. Então, a gente fala que você aperta a bolsa, válvula, máscara e solta, solta, né? Então, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Essa que é a ordem na pediatria. A gente falando agora da carga do choque para desfibrilação. O primeiro choque da desfibrilação sempre vai ser 2 joules por quilo. O segundo choque, 4 joules por quilo. Os choques posteriores, né, 4 igual ou maior a 4 joules por quilo, no máximo de 10 joules por quilo ou dose para o adulto, tá? O tratamento medicamentoso, né, dose IV e IO é intraosso, tá, gente? De epinefrina, que é 0,01 mg por quilo, sendo 0,1 ml por quilo para concentração de 0,1 mg por ml na dose máxima de 1 mg. Por que isso, tá, gente? Por que tem esse parênteses de 0,1 ml por quilo da concentração de 0,1? Porque, idealmente, a gente dilui 1 ml de epinefrina em 9 ml de soro fisiológico. Então, fica uma diluição de 1/10, né? 1 dentro de 10 ml. E aí, nesse 1/10 ml, para facilitar a diluição, já que a epinefrina precisa de uma dose certinha, é uma medicação perigosa da gente fazer uma dose maior e não vai fazer efeito se a gente fizer uma dose menor, a gente faz essa diluição para facilitar a aspiração, tá? Porque aspirar 0,0 tanto é muito mais difícil do que aspirar 0,1
0,2, 0,3, 0,5, tá? Fica bem mais simples de manejar para a equipe de enfermagem, tá bom? E até para a equipe médica também, se precisar, tá? Então, a gente faz essa diluição de 1 ml de epinefrina para 9 ml de soro fisiológico, ficando 1 para 10. E aí, nessa concentração, a gente faz 0,1 ml quilo, tá? Então, você vai multiplicar o peso da criança por 0,1, fica bem mais fácil, tá bom? Sempre vai repetir a epinefrina a cada 3 a 5 minutos, tá? Se não tiver acesso, IV ou IO, ela pode ser feita endotraqueal, mas o efeito da endotraqueal não é igual o efeito da epinefrina EV ou IO, tá? Então, é importante que a gente faça, mas que a gente continue tentando um acesso. E a dose da endotraqueal é 0,1 miligrama por quilo, né? Na mesma concentração, na mesma dose, quando é concentração de 1 miligrama por ml. E aí também tem a dose IO de amiodarona, né? Que são bolos de 5 miligramas por quilo durante a parada. Pode ser repetida num total de 3 doses para fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso refratária, ou lidocaína. Lidocaína a gente usa muito pouco no Brasil, eu vi usar, acho que nenhuma vez, honestamente, tá? Numa dose de ataque de 1 miligrama por quilo. A via aérea avançada, intubação endotraqueal ou via aérea extraglótica avançada. Geralmente a gente opta pela intubação endotraqueal. Capnografia com forma de onda ou capnometria para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo. É difícil às vezes ter em UPAs e PAs, tá? Essa opção, mas é o ideal. A intubação endotraqueal, esse eu já falei. E as causas reversíveis, que são as causas que a gente precisa identificar dentro da parada, que é a hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hipoglicemia, hipohipercalemia, hipotermia, que são os 6H, e os 5T, tensão do tórax por pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronária e trombose pulmonar. A gente vai falar mais para frente a importância da anamnese, e a anamnese é muito importante para a gente fazer a identificação de causas, tá? Então, é muito, 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 muito importante que a gente faça uma boa anamnese. Vou falar um pouquinho do algoritmo de bradicardia com pulso em pediatria, tá? A gente vai primeiro identificar o paciente com bradicardia, né? Aqui... a gente vai identificar o paciente bradicárdico, lembrando que a frequência cardíaca para cada idade é uma, tá? Mas, no geral, abaixo de 60 a gente considera bradicardia. Aí a gente vai analisar se esse paciente tem um comprometimento cardiopulmonar. Como que a gente vai identificar isso, né? Pelo estado mental, que pode estar agudamente alterado, sinais de choque e hipotensão. Se sim, avaliação e suporte, né, vai manter as vias aéreas patentes, ajudar na respiração com ventilação com pressão positiva e oxigênio conforme necessário, monitor cardíaco para identificar ritmo, né, você vai monitorar o pulso e a pressão arterial e a oximetria. Se a frequência cardíaca é menor do que 60, vai começar a RCP, e apesar da oxigenação e da ventilação, tá? Independente do que esteja acontecendo, a frequência cardíaca menor do que 60, vai começar as compressões torácicas, tá? Se a bradicardia persistir, vai continuar fazendo a RCP, um acesso endovenoso, preferencialmente, se não for possível, intraósseo, epinefrina, atropina para tônus vagal aumentado ou bloqueio AV primário, considerar a estimulação transtorácica ou marcapasso transvenoso e identificar e tratar as causas subjacentes, tá? Então, vai verificar o pulso a cada 2 minutos. Se há pulso presente, sim, você vai voltar e vai identificar se tem bradicardia. Se não tiver pulso, você vai para o algoritmo de parada cardiorrespiratória, tá bom? No caso de paciente com bradicardia sem comprometimento cardiopulmonar, vai manter a sequência ABC, considerar colocar um oxigênio, observar, fazer um eletrocardiograma de 12 eletrodos, identificar e tratar as causas subjacentes,
tá bom? Lembrando que a gente sempre tem que reavaliar o paciente. Então, caso esse paciente que não tem comprometimento cardiopulmonar passe a ter comprometimento cardiopulmonar, você vai retornar para o começo desse fluxograma de novo e vai repetindo esse fluxograma sempre, tá? Até que esse paciente não tenha mais o comprometimento cardiopulmonar não tendo mais o comprometimento cardiopulmonar, você vai passar para os cuidados e tratar os cuidados subjacentes e tendo parada cardiorrespiratória, você vai voltar para o nosso fluxograma de parada, tá bom? Lembrando, né, das doses e detalhes, a dose IV e O de epinefrina é a mesma que eu falei do fluxograma anterior, 0,01 mg quilo, quando ela está 1:10, né, 1 ml diluído em 9 ml de soro fisiológico, ficando uma concentração de 1:10, ela vai ser 0,1 ml por quilo da concentração. Repetir a cada 3 a 5 minutos. Se o acesso não estiver disponível, ela pode ser feita endotraqueal. A dose de atropina é 0,02 mg por quilo, podendo ser repetida uma vez, na dose mínima de 0,1 e dose máxima de 0,5. Né? Quais são as possíveis causas da bradicardia? Hipotermia, hipóxia e medicações. Tá? Lembrar sempre de medicações, porque é muito fácil a gente pegar intoxicação em criança. Então, lembrar da nossa anamnese bem feita mais uma vez. A gente vai falar dela mais pra frente. Aqui é só um resuminho das doses que eu fiz, mas a gente já falou. E aqui a gente passa para o algoritmo de taquicardia com pulso em pediatria, né? Então, como que a gente vai avaliar a taquicardia? Avaliação e suporte iniciais, então manter as vias aéreas patentes, auxiliar a respiração conforme necessário, administrar oxigênio, monitor cardíaco para identificar ritmo, monitore o pulso, a pressão arterial e a oximetria, acesso EV e O, né? Sempre EV como preferencial, e o eletrocardiograma de 2 eletrodos se disponível. A gente vai avaliar o ritmo com eletrocardiograma ou monitor, né? Então, se tiver uma taquicardia sinusal, ondas P presentes normais, intervalo FR variável, né? Os bebês, a frequência geralmente é menor do que 220 por minuto, e as crianças maiores, né? Os bebês até 2 anos, tá, gente? E as crianças com frequência geralmente menor do que 180 por minuto, vai pesquisar e vai tratar a causa, né? Agora, temos comprometimento cardiopulmonar, estado mental agudamente alterado, sinais de choque e sinais de hipotensão, que são as mesmas coisas que a gente estava olhando quando a gente estava vendo uma criança com bradicardia. Se sim, né, a gente vai avaliar a duração do QRS. Se for estreito, menor do que 0,09 segundos, e se for largo, maior do que 0,09 segundos. Se for estreito, uma possível taquicardia supraventricular, então um ataque supra, e se for maior do que 0,09 segundos, uma possível taquicardia ventricular. Caso seja um ataque supra, né, aí aqui tem todos os critérios para a gente identificar um ataque supra: onda P ausente anormal, intervalo RR não variável, bebês frequência geralmente maior do que 220, crianças maior do que 180, histórico de alterações abruptas na frequência. Se houver acesso, o IVIO vai administrar adenosina, ou se o acesso não estiver disponível, ou se a adenosina for ineficaz, executar a cardioversão sincronizada. Gente, cardioversão sincronizada, né, que é o que o fluxograma fala para fazer em relação à taquicardia ventricular, a gente precisa entender que não é uma cardioversão, não é uma cardioversão normal, tá? É uma cardioversão sincronizada. Então, tem que consultar um especialista, tem que programar, vai ter que sedar essa criança. Não é assim, meu Deus, vamos cardioverter que tof. Não é assim que funciona, tá? Não é um choque, uma cardioversão são coisas diferentes. E uma criança sem comprometimento cardiopulmonar, né, com estado mental, sem alterações agudas, sem sinais de choque e não hipotenso, vai avaliar a duração do QRS, se for estreito ou se for largo. Se for um QRS estreito, uma possível taque supra, e se for
alagado uma possível ataque ventricular. Na ataque supra, vai considerar manobras vagais. Por que, Bruna, que a gente não vai fazer aquele monte de medicação, adenosina e etc? Porque a criança está estável, então não tem por que a gente fazer tudo isso ainda, ao menos que ela instabilize em algum momento. Considera manobras vagais, se não funcionar, aí sim a gente vai fazer administração de adenosina. E na ataque cardioventricular, se o ritmo for regular e o QRS monomórfico, considerar adenosina e recomenda-se consultar um especialista. Falando agora de doses e detalhes da taquicardia, na cardioversão sincronizada, a gente começa com meio joule a 1 joule por quilo, tá? Se for ineficaz, a gente vai aumentar para 2 joules por quilo. Vai aplicar sedação, se necessário, mas não pode atrasar a cardioversão, tá bom? Mas isso é um procedimento programado, não é na loucura, né? Meu Deus, agora vamos cardioverter, tá, não. Vamos cardioverter, cardioversão sincronizada. Vai fazer sedação, na maior parte das vezes você só não vai fazer sedação se o paciente estiver inconsciente, senão você vai sedar o paciente, tá? E aí vai começar direitinho com 0,5 a 1 joule por quilo e vai aumentar para 2 joules por quilo. O tratamento medicamentoso, a dose EV ou IO, né, de adenosina, a primeira dose em bolos rápido de 0,1 mg por quilo, no máximo de 6 mg, e a segunda dose bolos rápidos de 0,2 mg quilo, com dose máxima de 12 mg, tá? E aí a gente vai falar dos cuidados pós-PCR, né? Quais são os componentes dos cuidados pós-PCR? Então, os componentes são oxigenação e ventilação, monitorização hemodinâmica, controle direcionado da temperatura, neuromonitoramento, eletrólitos e glicose, sedação e prognóstico. Na oxigenação e ventilação, a gente vai medir a oxigenação e ter como meta a normoxemia, né, entre 94% e 99%. Eu já falei em alguma aula anterior que a saturação de 100% não é uma boa saturação, tá? Provavelmente a gente está dando muito oxigênio para aquela criança e aquela criança satura 100% o tempo todo. Ninguém normalmente satura 100% o tempo todo. Então, a gente não precisa ficar com aquele monitor 100%, 100%, 100% o tempo inteiro. Muito pelo contrário, ver o monitor a 100% o tempo todo tem que incomodar a gente. Olhou para a criança, tá 100%, olhou de novo, tá 100%, olhou de novo, tá 100%, tem alguma coisa errada. Tem que baixar esse oxigênio, tem que reduzir a FiO2, tem que ver o que está acontecendo ali para a gente poder mexer, porque a saturação daquela criança não tem que ser 100%, tá? Monitorização hemodinâmica. Vai definir metas hemodinâmicas específicas durante os cuidados pós-parada e revisar diariamente essas metas, monitorar com telemetria cardíaca, monitorar a pressão arterial, monitorar o lactato sérico, o débito urinário e a saturação de oxigênio venoso central para ajudar a orientar os tratamentos, usar bolos de fluidos parenterais com ou sem inotrópicos ou vasopressores para manter uma pressão arterial sistólica maior que o quinto percentil para a idade e sexo. Lembrando que pressão arterial em criança não é 12/8, né? A gente tem que fazer uma medida dessa criança, então a gente tem que ter altura, a gente tem que ter altura, idade e sexo, né? E aí a gente vai colocar numa tabela de percentis. Existe essa tabela, tá, gente? E essa tabela tem em inúmeros lugares. No Google tem essa tabela também. Então, você pode pesquisar e caçar essa tabela. E aí, nessa tabela, a gente vai olhar, né, a pressão arterial sistólica e tem que estar maior que o quinto percentil para a idade e para o sexo daquela criança, tá? Controle direcionado da temperatura, então a gente vai medir e monitorar continuamente a temperatura central, caso seja possível. O ideal é que monitore, tá? Porque pensando numa criança pós-parada, você não vai manter essa criança num pronto atendimento ou numa UPA. Você vai encaminhar essa criança para uma UTI, certo? Porque ela parou, então não vai ficar ali com você. Encaminhando essa criança para a UTI, tudo isso vai ter na UTI, tá bom? Então, monitorar continuamente a temperatura central, evitar e tratar febre imediatamente depois da PCR e durante o reaquecimento. Se o paciente estiver comatoso, aplicar o controle direcionado de temperatura, né? Ou apenas controle direcionado de temperatura. Então, você vai direcionar para 32 a 34, seguido por 36 a 37,5.
né? Vai ver o que se encaixa nesse paciente, evitar calafrios, monitorar a pressão arterial e tratar hipotensão durante o reaquecimento. Neuromonitoramento, se o paciente tiver encefalopatia e os recursos estiverem disponíveis, a gente vai monitorar com eletroencefalograma contínuo, tá? E vai tratar as convulsões, caso esse paciente tenha, isso é bem óbvio, né? Considerar exames de imagem do cérebro logo de início para diagnosticar as causas tratáveis da PCR. Por que a gente faz neuromonitoramento e por que ele é indicado hoje? Que a gente foi estudado e percebido nessa edição do PAUS, né, na última edição do PAUS, que muitas vezes essas crianças faziam uma convulsão e ninguém percebia que elas estavam fazendo convulsão, né? Não eram tonicoclônicas. Então, foi percebido que o neuromonitoramento facilita na identificação das convulsões e, consequentemente, no tratamento. Os eletrólitos de glicose, vão medir a glicemia e evitar a hipoglicemia, né? Manter os eletrólitos nas faixas normais para evitar possíveis arritmias e potencialmente fatais. A sedação vai tratar com sedativos e ansiolíticos, caso seja necessário. O prognóstico sempre considerar várias modalidades clínicas e outras em vez de um único fator preditivo. Lembrar de que as avaliações podem ser modificadas por controle direcionado de temperatura ou por hipotermia induzida. Considerar eletroencefalograma em conjunto com outros fatores no período de 7 dias depois da PCR e considerar exames de imagens neurológicas como ressonância magnética durante os primeiros 7 dias. Tá bom? Então, é muito importante que os cuidados pós-parada aconteçam. Eu passei os cuidados pós-parada um pouco mais rapidamente. Por quê? Porque foi o que eu falei. Esses cuidados pós-parada geralmente vão acontecer numa UTI. Não é para isso acontecer lá, né, na sua UPA e no seu PA, ou num hospital de baixa complexidade, ou no pronto-socorro, enfim, onde você esteja trabalhando. Isso aqui é paciente, teve uma PCR, esse paciente tem que ir para a UTI logo depois, tá? Porque várias dessas coisas que foram faladas aqui não são possíveis de ser feitas em lugares com baixa complexidade, atendimentos de baixa complexidade, né? Tem que ser lugares, hospitais de referência, grandes, com atendimento de alta complexidade, em UTIs, ok? E agora a gente vai falar da IoT, né? Eu falei bastante aqui dos fluxogramas, que eu acho que é muito importante que a gente tenha esses fluxogramas em mente, mas eu acho que o mais importante, além dos fluxogramas, da gente saber o que a gente está fazendo, porque a gente precisa saber, é a gente ter tranquilidade para fazer. E uma grande dúvida é a intubação orotraqueal, tá? Então, quais são os critérios para a intubação orotraqueal? Tirando os critérios de parada, porque uma criança em parada, né, não vai ter consciência, não vai ter respiração e provavelmente vai estar pálida. Vai ter os 3 critérios aqui para ser intubada. Agora, tem outros critérios. Tem crianças que vão chegar, que não vão estar paradas e que vão precisar de uma intubação orotraqueal. Então, os critérios são consciência, né, respiração e cor. A gente vai começar sempre abordando pelo ABCDE, né? A abordagem ABCDE, a gente vai abordar e vai tratar as condições que ameaçam a vida sempre, né? Então, abordar, tratar sistematicamente. Então, A, B, C, D, E, se no A você achou alguma coisa, você vai tratar e vai voltar. A, B, C, no C eu achei alguma coisa, A, B, C, D, E de novo, né? A história sample, eu vou falar aqui como que a gente faz uma história sample, que é uma anamnese e avaliação completa, tá? O ABCDE nada mais é do que uma forma sistematizada para a gente poder olhar as coisas mais importantes, que é airway, que é via aérea, breathing, que é pulmão, né, respiração, circulação, D de disability, que é a parte neurológica, e exposure, que é ver a parte externa dessa criança, né, se ela, ao que ela foi exposta, se ela tem lesões externas, se ela tem lesões corporais, enfim, o que ela está apresentando. Quais são os elementos chaves do ABCDE, né? A gente vai ver as vias aéreas para o A, então vai posicionar a cabeça, ver se essa criança tem secreção e vai aspirar essa secreção caso tenha, vai ver o estridor laríngeo, a gente está falando de cabeça, todo esse pedaço aqui, né? A gente vai ver a respiração dessa criança, então se tem distensão nos veios do pescoço, se tem desvio da traqueia,
A gente vai fazer uma ausculta dessa criança, então lembrar que sibilos e crepitações, cada um vai indicar uma coisa, então os sibilos podem indicar asma ou reação alérgica, pode haver crepitações, e a frequência respiratória e o esforço respiratório. Tudo isso faz parte da avaliação do B, tá? Então, o A nas vias aéreas, tudo isso, né? Posicionar a cabeça, secreção e assim, faz parte do A. E o B, que é a respiração, tudo isso que eu falei faz parte do B. O C, que é a circulação, então vai procurar por sinais de choque, né? Tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca, pressão arterial, edema em pernas, né? Membros inferiores, crepitações no pulmão. Disability, que é o neurológico, a gente vai olhar alteração do estado mental, né? Alteração de nível de consciência, drogas, infecções e lesões, e condições paralisantes, né? E exposição, a gente vai reparar o movimento do peito e procurar por lesões penetrantes, tá? Que podem acontecer por trauma e tudo mais. Lembrar que a frequência respiratória do bebê, que é o lactente até 2 anos, é de 30 a 40, tá? Das crianças de 1 a 3 anos, de 24 a 40, a idade pré-escolar de 18 a 30 e o adolescente, que é a partir dos 12 anos, né, de 12 a 16. A gente tem que saber as frequências respiratórias de cabeça. Por que é importante saber a frequência respiratória de cabeça? Porque senão a gente não vai conseguir avaliar esse paciente. Quando que esse paciente vai estar aí em taquipneia? Quanto que esse paciente vai estar com esforço respiratório? Enfim, tá? Lembrando que aqui está o bebê de 30 a 40, mas em lactentes muito jovens, né, até 3 meses de vida, a gente pode considerar até 50, 60, né, a frequência respiratória. Ele já vai estar em taquipneia, mas assim, uma taquipneia é muito mais grave, tá? Mas pode acontecer de chegar a 50, 60. Dispositivos, quais dispositivos a gente deve conhecer, porque a criança raramente vai chegar, como eu falei no começo da aula, e vai direto pro tubo, né? Essa criança geralmente vai chegar com um quadro, você vai perceber que a frequência respiratória está alterada, você vai perceber que ela está com esforço respiratório, e você vai fazer os cuidados iniciais dessa criança, vai colocar essa criança no catéter ou na máscara, né? E as coisas vão evoluindo a partir daí. Pode chegar uma criança precisando direto de tubo? Pode, mas é muito raro. Eu mesma nunca peguei uma criança que chegou e precisou ir para o tubo na hora, tá? Então, quais são os dispositivos que estão aqui? Esse primeiro dispositivo que é um catéter, né? Lembrando que nas crianças, muitas vezes o catéter incomoda muito. E o incômodo causa irritação. E aí a irritação faz com que a criança chore, fique agitada e fique com uma entrada de oxigênio e uma saturação pior ainda. Então a gente tem as indicações para cada um, mas mais do que isso a gente tem que entender como que funciona para aquela criança. Então muitas vezes a gente quer colocar, por exemplo, uma bronquiolite ou uma asma, tem indicação de uso de máscara não reinalante, né, a 6 litros por minuto. A gente falou um pouco de dispositivos nas aulas de asma, bronquiolite, enfim, né? Então dá para dar uma voltada lá para poder checar tudo isso aí. Mas muitas vezes é uma criança que precisa de uma pressão, precisa de uma entrada de ar mais importante. Então a gente coloca numa máscara não reinalante para dar esse ar para essa criança. E a criança tá chorando, tá gritando, tá berrando, tá se debatendo e não tá resolvendo nada. A máscara fica mais fora da criança do que na criança. Então a gente tem que tentar ver qual que é o dispositivo que encaixa melhor para aquela criança, para a gente poder conseguir deixar aquela criança confortável, porque melhor um catéter com a criança confortável do que uma máscara com uma criança agitada, pulando, quicando em cima da máquina, e você não consegue fazer o oxigênio que você precisa fazer de uma forma correta, tá? Então, esse primeiro dispositivo é o catéter. Esse dispositivo aqui em cima é uma máscara não reinalante, tá? Lembrando que para essa máscara tá boa, tá legal, ela precisa ter as válvulas, que é uma coisa muito rara. Não sei o que acontece nos lugares que as válvulas somem. Dizem que é na hora de mandar para autoclave, que essas máscaras, que essas válvulas somem, tá? Mas enfim, não sei. Mas dizem que é isso que acontece. Mas para ter realmente, né, uma máscara não reinalante eficiente, a gente precisa das válvulas.
com essa bolsinha cheia. Se a bolsinha estiver furada, estiver remendada, não estiver enchendo, também não funciona, tá? Isso aqui é uma canula de Guedel para poder liberar a via aérea, né? A gente usa geralmente quando o paciente está com um neurológico não muito bom, está se recuperando, né? Por exemplo, um paciente em pós-ictal, tratamento de convulsão tônico-clônica ou qualquer tipo de convulsão, que ele fica com um neurológico um pouquinho mais rebaixado, a gente pode usar uma cânula, né? Ou enquanto a gente espera para poder fazer a intubação desse paciente, abrir a via aérea, proteger a via aérea dele, também pode. Uma bolsa válvula máscara, que é o famoso AMBU, né? O AMBU, ele precisa de uma máscara do tamanho do seu paciente. Não adianta você ter um bebê de 2 meses, 4 quilos, pegar uma máscara de adulto que pega a cara inteira da criança, que não vai funcionar, tá? Então, você tem que ter a máscara de NEL, a máscara de lactente, a máscara de criança e a máscara de adulto. Você precisa ter essas máscaras no serviço que você trabalha. Não adianta, porque se não tiver, vai dar ruim, tá? Em algum momento aquilo ali vai dar errado. Quando a gente faz uma máscara grande numa criança, a gente pode causar lesão ocular nessa criança, né? Porque muitas vezes pega aqui na parte, né, do olho, então a gente pode causar uma lesão ocular. A gente tem, muitas vezes, essa máscara é tão grande que você faz uma pressão tão grande para vedar a máscara, que você machuca a criança, né? Causa hematoma, causa, enfim. Então, precisa ter as máscaras, tá, gente? É muito importante que os serviços tenham máscaras de todos os tamanhos possíveis. E lembrando que o AMBU também tem uma bolsinha, né? Então, esse dispositivo tem uma cânula que vai ser ligada no oxigênio e ele tem uma bolsinha que precisa encher, tá? Se essa bolsinha não encher, também não resolve. E aqui tem a máscara laríngea e tem o tubo, né? O tubo para intubação orotraqueal. A máscara laríngea, ela é uma coisa muito incrível, maravilhosa, que não está disponível em todos os lugares, mas que é uma ótima opção para um paciente muito difícil de intubar. Então, ela é uma muito boa opção para esses pacientes. E além dela ser uma boa opção para esses pacientes, ela também pode servir para aquela pessoa que não tem tanta experiência em intubação assim, que tentou 1 ou 2 vezes e falhou a intubação. Então, ela pode ser uma solução, tá? É muito legal se os serviços investirem em máscaras laríngeas de todos os tamanhos, inclusive NEL, né? Que a máscara laríngea, ela pode cair 2, 3, 4 dias no paciente, apesar do que, como eu já disse, se você tem um paciente no seu pronto-socorro que necessitou de uma máscara laríngea, você vai solicitar uma vaga de UTI para esse paciente, tá? Esse paciente não vai ficar na máscara laríngea lá esperando desmamar da máscara laríngea, não, tá bom? E aqui o tubo, né? Esse tubo aqui, ele tem cuff. Na pediatria, a gente usa muitas vezes os tubos sem cuff também, tá? A gente vai falar disso mais pra frente. E aqui estão os laringos, né? Aqui é o cabo do laringo, aqui é a lâmina do laringo. Os cabos dos laringos, a gente tem o cabo adulto e o cabo infantil. O cabo adulto é mais robusto, é a única diferença dos dois, tá? E o cabo infantil é um cabo mais fininho, mais magrinho. Qual lâmina que eu uso, Bruna? A que você gosta de usar, a que você está acostumado a usar. Tá? Na pediatria, a gente geralmente usa lâminas retas, a gente não usa lâminas curvas, mas tem alguns emergencistas que também fazem muito bem criança que usam lâmina curva no geral, e a que você tiver mais experiência, que você tiver mais habilidade, tá? Lembrando que a gente precisa testar tudo isso antes de usar, tá, gente? Sempre tem que estar sendo testado, sempre tem que estar sendo visto. Caso não esteja legal, precisa falar com a coordenação, com a direção, com o diretor técnico, com alguém lá do seu serviço para alguém dar um jeito nisso aí, tá? E lembrar da forma certa de segurar o laringo, né? Que é sempre com a mão esquerda, tá, gente? Sempre com a mão esquerda para você poder inserir o tubo com a mão direita. Quais são os sinais de alerta para a gente poder pensar que essa criança vai precisar de uma intubação, né? Um esforço respiratório muito grande, né?
Como que a gente tem tipo um esforço respiratório muito grande, batimento de fúrcula, retração de musculatura intercostal, retração de musculatura subcostal, gemência, né? Batimento de asa nasal. A gente falou disso também lá nas aulas de bronquiolite, asma, enfim, na aula de respiratórios, tá? Então, revisitem aquela aula, porque senão vai ficar muito repetitivo, tá bom? Cianose, estupor ou coma, bradicardia, bradipneia ou apneia. Bruna, por que a bradipneia é um sinal de alarme? Porque essa criança está entrando em falência respiratória, tá? Se a criança está com você, está com uma frequência respiratória de 60, com um mega esforço, e ela começa a ficar com uma frequência respiratória de 40, de 30, ainda com mega esforço, ela está entrando em falência respiratória. Então, essa criança vai parar, tá? Então, prestem atenção na bradipneia ou apneia. Convulsões. Nesse caso, né, as convulsões são um sinal de alerta, mas quando chega um paciente, a gente já teve também aula de crise convulsiva, chega um paciente em crise convulsiva e você faz todos os passos, ele não melhora, a crise convulsiva por si só, para a gente fazer neuroproteção, precisa de intubação orotraqueal, tá? Cialorreia ou estridor e baixa temperatura corporal. Todos esses são sinais de alerta, tá? E aí a gente vai falar do sample. O sample é um tipo de anamnese mais resumida. Pensando em pacientes que chegaram em parada ou emergência ou insuficiência respiratória franca, você não tem muito tempo para fazer aquela anamnese detalhada, tá? O paciente que vai estar internado com você na sua unidade, chegou, já está ali algumas horas, né? E aí você já fez uma anamnese, você já sabe o quadro clínico. Geralmente o sample não é a forma, né, que você vai abordar. Mas, sendo um paciente que chegou já com uma insuficiência respiratória, mesmo que leve para moderada ou moderada para grave, a gente acaba direcionando mais as perguntas. Então, o sample é importante. O que a gente olha no sample? Né? A gente olha sinais e sintomas, a gente olha alergias, medicações, história médica pregressa, L de last, que é a última refeição oral, e eventos em volta da doença, tá? Então, a criança vai chegar, você vai perguntar, né? Vai fazer uma pergunta direta para os pais, ou para a família, ou para o acompanhante. O que aconteceu com essa criança? Então, há quantos dias essa criança está com sintomas? Quando os sintomas começaram? Se teve febre, se não teve febre, né? Se é uma síndrome gripal que evoluiu com uma sibilância, quantas vezes já foi no PA? E vai olhar quais as alergias dessa criança para a gente evitar fazer as medicações que essa criança tem alergia, as medicações que ela está em uso e as de uso contínuo, tá? Então, assim, se é um quadro agudo e essa criança foi 2 dias atrás ao PA e ela está usando algumas medicações, a gente precisa saber quais medicações são essas. E as medicações de uso contínuo também. A história médica pregressa, se a criança é rígida ou tem alguma comorbidade, se já teve algum quadro clínico parecido com aquele anteriormente, né? É muito comum a gente precisar muito saber das crianças com asma. Já foi internado com asma, já ficou internado em UTI, já foi entubado, né? Porque essas crianças têm mais chance de ter novas crises graves, tá? Leste de última refeição oral, porque essa criança pode simplesmente tá de estômago cheio, isso vai dificultar a sua intubação, tá? Podendo causar broncoaspiração, vômito, enfim. E os eventos em volta da criança. O que aconteceu naquele dia, se foi uma coisa súbita, o que a criança estava fazendo, se ela estava brincando, com o que ela estava brincando, né? Os eventos em volta são muito importantes para a gente ver, por exemplo, ingestão de corpo estranho, né? A criança estava brincando no parquinho e aí, de repente, a criança ficou roxa, começou a tossir e ficou roxa, fizeram manobra, a criança não cuspiu nada e depois disso ela ficou meio comatosa, meio esquisita, né, com insuficiência respiratória. Você pode pensar que essa criança engoliu um corpo estranho, engoliu uma pedrinha do parquinho, por exemplo, tá? Ou broncoaspirou essa bolinha do parquinho, quando eu falei engoliu, não é engoliu, é broncoaspirou, né? E essa pedrinha tá lá no pulmão dessa criança e tá fazendo esse auê todo. Então, é muito importante que a gente saiba disso, tá? Atenção, né?
Sibilância em crianças pode ser causada por infecções virais ou corpo estranho. Estridor pode ser causado pelo edema de vias aéreas ou objeto, né, corpo estranho. Frequência respiratória aumentada pode ser o único sinal de pneumonia. Voltem na aula de pneumonia que a gente falou disso na aula de pneumonia. Frequência respiratória aumentada pode ser indicativa de CAD, né, que é a cetose diabética, como primeiro sinal de diabetes mellitus tipo 1 em crianças. Então, lembrar disso aí também, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, ABCDE. Depois, tratar condições que ameaçam a vida. 3, fazer uma história sample. 4, fazer um exame físico detalhado. 5, pensar nas causas disso. E 6, pensar acerca da disposição de transporte. Tá? Geralmente a gente pensa acerca da disposição de transporte quando a gente está atendendo uma criança fora do hospital. Mas se essa criança estiver no hospital, a gente não precisa pensar muito bem nisso, a não ser que a gente vá transferir essa criança para uma outra unidade, aí a gente tem que pensar acerca da disposição de transporte. E aí, entubar ou não entubar, né? A criança chegou, você já sabe a história, já fez a anamnese, já conversou com os pais, já está ali mandando ver, dominando todo mundo na sua sala de emergência. E a gente precisa decidir se vai entubar ou não vai entubar essa criança, né? Então, as perguntas principais, isso aqui, gente, fora da parada cardiorrespiratória. Na parada cardiorrespiratória, a gente sempre vai pensar numa via aérea para essa criança, né? Uma intubação ou alguma, uma crico, enfim. Então, a incapacidade de manter ou proteger a via aérea, né? Que são situações geralmente neurológicas. Se sim, tubo. A incapacidade de ventilar ou oxigenar? Se sim, tubo. E qual a evolução clínica ou desfecho esperados? Né? O que a gente espera do quadro clínico daquela criança ali? Tá? Porque, por exemplo, crise convulsiva que não melhora com um tratamento medicamentoso, a gente vai precisar sedar e entubar. Não vai ter jeito, entendeu? Então, qual é a evolução clínica e o desfecho esperados por essa criança? E aí a gente vai entubar, decidimos que precisamos entubar. E agora? Acesso venoso precisa checar, porque você vai fazer medicação para essa criança. Monitorização do paciente, essa criança tem que estar obrigatoriamente monitorada, tá? Ver se o desfibrilador e o carrinho de parada estão à mão, porque vai que dá tudo errado, você não consegue uma intubação muito difícil e essa criança, por algum motivo, para. Não é o nosso objetivo, né? A gente vai tentar de tudo para que isso não aconteça. Então, sempre ser parcimonioso na hora da intubação, fazer com calma, oxigenar bem a criança antes de começar. Viu que a saturação está caindo, volta com o umbu. Não é vergonha, né, olhar, parar, voltar com o umbu, né? É muito pior você tentar uma intubação ali na loucura e essa criança parar do que você parar e tentar de novo, parar e tentar de novo e olhar melhor e aspirar essa criança melhor, enfim. Tá? Eu já vi acontecer de médicos experientes tentarem intubar, né? Porque quando a gente tem muita experiência em tubo, a gente começa a ganhar mais segurança, então a gente começa a chegar um pouquinho perto dos limites, um pouco mais perto dos limites, que a gente sabe que a gente vai se garantir naquele momento. Então eu já vi médicos experientes tentarem intubar, demorarem um pouquinho mais e a criança parar, tá? Então, isso é tudo que a gente não quer que aconteça. Equipamentos e medicações necessárias. Aí, o que a gente tem que deixar separado antes de começar o procedimento da intubação? Bolsa, válvula, máscara, você vai precisar. Lâminas e cabos de laringoscópio, você vai separar, né, vai medir aqui na criança a comissura labial até mais ou menos a orelha. E aí você vai separar lâminas e cabos de laringoscópio mais ou menos do tamanho que você previu. É sempre legal deixar uma lâmina que você acha ideal, um pouco menor e um pouco maior, e testadas todas elas, tá? Tubos de tamanhos diferentes, a gente vai falar da escolha do tubo, mas é sempre interessante a gente deixar um tubo menor, um tubo do tamanho que a gente acha ideal, um tubo um pouco maior, porque a gente pode ter uma surpresa na hora da intubação. Lembrando que no último pause foi orientado que a gente use, a partir de agora, tubos com cuff. Apesar da pediatria ter muito costume de usar tubos sem cuff, a nova orientação é que a gente use tubos com cuff. Por que a gente tem essa orientação nova? Porque eles viram que tem menos
facilidade em extubar o paciente, em um tubo sair do lugar, né? Ficar muito enterrado ou fazer extubação, enfim. Então, é mais seguro para o tubo do paciente. Seringa de 10 ml, aspirador funcionante, porque você vai entubar o paciente se tiver muita secreção. Você vai precisar aspirar. Depois da intubação, muitas vezes, o paciente com muita secreção, você precisa aspirar no tubo também, tá? E fármacos para sequência rápida de intubação. Escolhendo o tubo, né? Recém-nascidos e crianças de até 1 ano, geralmente são cânulas de número 3. Lembrando que separar uma cânula de número 3, uma de 2,5 e uma de 3,5 sempre, tá? É muito importante você ter mais de um tamanho e ter 2 de cada uma. Tentei uma vez, não deu certo, contaminei o tubo, joga fora, pega outro, tá? Crianças entre 1 e 2 anos, cânula de 3,5 milímetros, tá? E aí você sempre vai deixar mais uma vez separado, uma de 3, uma de 3,5 e uma de 4, tá bom? Maiores de 2 anos, o tem 2 continhas que a gente pode fazer. O diâmetro da cânula com cuff e o diâmetro da cânula sem cuff. Eu deixei uma continha pronta da cânula sem cuff. Só para vocês... Não, mentira, da cânula com cuff, que é 3,5. Eu coloquei cânula com cuff para falar mais uma vez para vocês que a nova orientação é a gente tentar sempre cânulas com cuff, tá bom? Claro que se não tiver, você vai fazer a cânula sem cuff e pronto, tá? Então, crianças de 10 anos, por exemplo, né? Uma cânula com cuff é 3,5 mais idade dividido por 4, tá? Lembrando, matemática lá da escola, que tudo que tá entre parênteses tem que ser feito primeiro, tá bom, galera? Então, vai pegar e vai colocar, por exemplo, uma criança de 10 anos, 3,5 mais 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é igual a 2,5, fica 3,5 mais 2,5, 6. Esse seria o diâmetro da cânula ideal para uma criança de 10 anos. Porém, sempre deixar separado uma 5,5, uma 6 e uma 6,5, tá? Que a gente pode ter surpresinha na hora que a gente vai tentar entubar essa criança. E aí eu vou falar um pouco no geral sobre as emergências pediátricas, né? Como que a gente fica preparado para uma emergência pediátrica, né? Como que a gente se mantém preparado, se mantém calmo, se mantém tranquilo. Então, políticas e guidelines e protocolos específicos para doenças e procedimentos em pediatria, tá? Fazer curso, ler guideline, programar protocolos específicos para pediatria dentro da UPA, PA, hospital que você trabalha. Caso não tenha, né, instigar o seu coordenador, o coordenador do pronto-socorro, o diretor, enfim, quem você tiver contato ali da parte de gestão para ter esses protocolos específicos é muito importante, tá? Medicações e doses corretas calculadas em quilos, tá? Então, sempre saber o peso da criança. Claro que às vezes a gente não tem o peso da criança ali, a gente não consegue pesar, mas o ideal é ter uma balança na sala de emergência, uma balança para bebê, uma balança para uma criança maior, tá? Para a gente ter certeza do peso. Equipamentos específicos para cada faixa etária tem que ter também no ambiente de trabalho. Ambu de todos os tamanhos, máscara de todos os tamanhos, cânula de intubação de todos os tamanhos e material de acesso específico para neo, para lactente, para criança maior, mais calibroso e menos calibroso. Conhecer o seu local de trabalho. É muito importante que você conheça o seu local de trabalho. Geralmente, quando a gente vai dar plantão a primeira vez em algum lugar, é interessante que a gente chegue com alguma antecedência, né? Uns 30 minutos de antecedência. A gente conheça o sistema, a gente conheça, dentro do possível, a equipe. A equipe é um pouco mais difícil, mas principalmente onde ficam as coisas, né? É importante que você saiba onde que está o ambu, onde que está o material de pediatria, onde está o material de neo, onde que está os HUDs, os capuz, né? Onde que tem as coisas? Cadê tudo? Porque se você chega no plantão, você está atendendo as crianças verdes e amarelas, de repente chega uma criança em insuficiência respiratória franca, você tem que saber onde estão as coisas. Você tem que saber onde é que você vai correr, onde é que você vai se enfiar, onde é que tem. Se a equipe de enfermagem não souber, você tem que saber. O médico tem que saber onde estão essas coisas. Você não pode ficar na mão das outras pessoas. Claro que a equipe de enfermagem tem que ser uma equipe treinada, a gente tem que pegar no pé para que isso aconteça, mas a gente tem que saber onde é que está. Então, muitas vezes eu trabalho
né, nos lugares. E aí eu peço, por exemplo, né, uma bolsa, um ambu de uma criança menor, um ambu de Nel. Ah, doutora, não tem. Tem sim, que eu sei que tem, você pode ir lá pegar. Porque eu sei que tem. Então, a gente tem que saber o que tem no lugar que a gente trabalha para a gente poder cobrar e ter o material correto para trabalhar, tá bom? E também saber onde ficam as coisas e para onde você tem que correr, né? Porque se você chega e não sabe nem onde é que é a sala de emergência, como é que você vai correr para lá? Difícil, tá bom? Então, uma das coisas mais importantes é conhecer o seu local de trabalho, os materiais disponíveis, tudo que tem lá. Uma outra coisa importante é a gente saber o peso da criança, sempre saber o peso da criança, bater nessa tecla. Existe essa fita que chama fita de Brosolow, que é uma fita que você coloca no lado da criança, você mede a criança ali, ela já vai te dando a dose das coisas. Tem alguns serviços que tem, alguns serviços que não tem. É bom você ter a sua, né? Faço pediatria, não tenho muita mão aí das doses, das medicações ainda, me perco nas contas, então tenha essa fita. Tenha uma colinha, se não for essa fita não tem problema. Tenha uma colinha, né? Essa colinha tem que andar grudada com você o tempo inteiro para caso aconteça alguma coisa, você ter a sua colinha. Eu tenho a minha colinha, apesar de eu já saber as doses de cor, apesar de eu já saber o que fazer. Às vezes a gente está num dia ruim, um dia cansado, todo mundo tem esses dias, e aí a gente fica com uma memória pior, a gente, né, não tá tão entusiasmado para uma emergência, e aí a gente tem que ter a nossa colinha, que essa colinha salva mesmo, tá? Todo mundo tem que ter. Vai trabalhar com pediatria, você tem que ter a sua colinha dentro da sua bolsinha, e o ideal é que seja uma colinha de papel, que não fique no celular, tá, gente? O ideal é que você tenha mesmo uma colinha das doses, das medicações importantes. Aqui é um outro exemplo, né, de peso, dose, enfim. Então, aqui tem, como se fosse aquela fita, mas é uma tabela, né? Então, assim, o peso aproximado, 3, 4, 5, 7, enfim, né? Aí aqui vai falando a idade aproximada da criança, qual o batimento cardíaco, qual a frequência respiratória, aqui tem a colinha de tudo que a gente precisa, né? Então, o mínimo da pressão sistólica, a desfibrilação em joules aqui, né, por quilo, enfim. Aí, aqui embaixo tem as medicações de acordo com o peso, de acordo com o que você precisa aí para cada peso de criança. Essa colinha tá em inglês, eu só achei ela em inglês. Se vocês souberem onde tem em português, melhor. Mas eu acho que dá para se virar bem nessa aqui, tá? Ou então você baseia nela para fazer uma em português. Inclusive tem até as indicações aqui, né? Choque, febre, taquicardia, fibrilação ventricular, taquicardia, enfim. Tem até as indicações aqui. Essa é uma ótima colinha para se ter, tá? E aí, um algoritmo de avaliação inicial pediátrica com impressão inicial, tá? A gente vai avaliar a segurança e situação do local de atendimento e se são necessários recursos adicionais. Isso aqui, geralmente, a gente usa para quando a gente trabalha com transporte, com SAMU, enfim, né? Se você trabalha num PA, numa UPA, num hospital, geralmente você não vai precisar avaliar o ambiente que você trabalha, tá? A partir da impressão inicial, que é esse triângulo de avaliação pediátrica, e fazer a avaliação ao entrar na sala, concluída em 60 segundos ou menos. O ideal é que você se treine para fazer isso em todos os lugares que você chega, mesmo quando não há uma emergência, tá? Porque quanto mais a gente treina a fazer isso, mais a gente consegue fazer mais rápido, tá bom? Então, essa avaliação, a próxima, esse triângulo, a gente vai ver aparência, respiração e circulação. Na aparência, a gente vai ver, né, tônus muscular, interatividade, estado mental, consolação, olhar, né, que é do inglês look, e fala ou choro, né, do inglês speech or cry. A aparência, ela reflete a adequação de oxigenação, ventilação, perfusão cerebral, homeostase e função do sistema nervoso central, tá? Então, por isso que é importante você olhar para o paciente e fazer a inspeção do paciente. Isso a gente aprende na faculdade, que todo exame físico tem inspeção, né? A inspeção é uma parte do exame físico. A respiração, a gente vai avaliar o trabalho respiratório, posição do corpo, movimento visível de tórax e abdômen, frequência respiratória, esforço respiratório e sons da via aérea audíveis.
tem sibilo audível, tem estridor audível, né? Tem alguma coisa aí que você está escutando, você não está escutando nada, né? Tá tudo abolido, é importante, tá? A respiração reflete a adequação da via aérea, da oxigenação e da ventilação, tá bom? E circulação. A circulação, a gente vai avaliar a cor da pele, né? E aí a gente vai tomar uma decisão se o paciente é um doente instável ou um não doente, que é estável. Se for um paciente doente, que é um paciente instável, a gente vai prosseguir imediatamente com a avaliação rápida da via aérea, da respiração e da circulação. Se um problema for identificado, realizar as intervenções necessárias, né, que é tratar assim que encontrar, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Avaliou, tratou, avaliou, tratou, avaliou, tratou. Tá bom? Se for um paciente não doente, você vai prosseguir sistematicamente fazendo a avaliação ABCDE, que a gente já viu ali atrás, avaliação secundária, que são sinais vitais, história direcionada, exame físico e reavaliar sempre esse paciente. A circulação reflete a adequação do débito cardíaco e da perfusão dos órgãos vitais. Então, são 3 coisas muito importantes: aparência, respiração e circulação. E aqui, um algoritmo de avaliação inicial pediátrica, que é do ABCDE, que apesar de eu ter colocado lá atrás, né, ter falado sobre a ABCDE, eu deixei esse fluxograma para ficar bem certinho para vocês. Então, tudo isso vocês podem usar de cola. Olha que lindo, maravilhoso. Né, vocês pegarem essa aula, pegarem todos os gráficos que tem aqui, todos os fluxogramas, vocês já têm uma cola incrível para ter na bolsinha de vocês. Tá bom? Então, avaliar via aérea e responsividade, tá? Para o A. Lembrando, né? Mais uma vez, trate os problemas assim que encontrar. Encontrou, tratou, encontrou, tratou, encontrou, tratou. Sempre lembrar disso, tá, gente? Por favor. A gente tá falando de emergência. Não dá pra falar, nossa, o paciente não tá respirando. Peraí, que eu vou chegar lá no pé na avaliação e depois eu volto aqui em cima. Não, né? Não tá respirando, a gente vai resolver o fato do paciente não estar respirando, tá bom? Então, via aérea e responsividade. Estar responsivo, a via aérea está aberta, estabilizar a coluna, se indicado, né? Aspiração, se necessário, tá? O paciente está inconsciente, né? São as 2 perguntas que a gente faz. O paciente está consciente, está respondendo, está respirando. Essas são as perguntas iniciais para a gente poder começar a avaliação de um paciente em urgência e emergência, né? Então, vai avaliar a respiração, que seria o B, né? Se respirando, determinar se é adequada ou inadequada e manter a saturação de O2 pelo menos 94. Lembrar que ninguém precisa de saturação de 100%, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Saturação de 100% tem que incomodar, gente, ela não tem que ser legal. Nossa, que legal o paciente saturando 100%. Não, tem que incomodar. Tá saturando 100%, por quê? Tem que olhar de novo, se você vê 100% 3 vezes no monitor, você tem que fazer alguma coisa, tá? Se respiração ausente ou apenas engaspem, avaliar o pulso, tá? E tomar as atitudes necessárias. Circulação, pulso presente, aí você vai ver controle de sangramento intenso, se tiver um sangramento presente, avaliar pele e avaliar preenchimento capilar. Se sem pulso ou incerteza de pulso presente, avaliar RCP, né, porque é uma criança sem pulso, avaliar ritmo cardíaco e chegada de DEA, monitor ou desfibrilador, dependendo de onde você está. Pensando que a gente está falando de uma situação intra-hospitalar, não vai ser um DEA, né? Vai ser um monitor com desfibrilador. Se na circulação, né, a gente tiver uma RCP, a gente vai avaliar, a gente vai lá para aquele fluxograma de RCP, atividade elétrica presente. Se sim, fibrilação ventricular, FV ou TV, né, vai continuar a RCP e vai para o algoritmo de FV-TV. Se atividade elétrica sem pulso, que seria a AESP, continuar a RCP e vai para o algoritmo de AESP. Se não tiver a atividade elétrica presente, é uma assistolia, vai continuar a RCP e vai para o algoritmo de assistolia, tá? E aí, na nossa avaliação de circulação, que a gente não precisa resolver, né, não precisa entrar na RCP, a gente vai avaliar pulso e vai avaliar essas outras coisas que eu já falei e vai passar para a avaliação da disfunção, que é o nível de consciência, que seria o disability, né, com uma escala de coma de Glasgow pediátrica, tá? Que a gente também já falou lá atrás em alguma das aulas que eu dei. Exposição do ambiente, né,
preservar o calor do corpo, manter a temperatura apropriada e prosseguir para a avaliação secundária. Olha que legal. E reconhecer e agilizar tratamento, né? Isso a gente, acho que eu já falei muito mais de uma vez nessa aula, que tratar é muito importante, que você não vai ver uma urgência acontecer e vai ignorar o tratamento dessa urgência. Reconhecer o tratou, tá? Pensar sempre na criança, sempre na criança. A criança é o seu paciente, a mãe da criança não é seu paciente, o pai da criança não é o seu paciente, né? Enfim, ninguém que tá ali é seu paciente é a criança. E a gente vai sempre pensar na criança, tá? E lembrar que é muito interessante que a equipe que você trabalha tem um treinamento multiprofissional, né? Ter esse treinamento multiprofissional é importante para o sucesso de uma sala de emergência, para o sucesso de uma urgência, né? Só o médico estar treinado não é suficiente, tá? Então, caso a sua equipe não seja bem treinada, seja uma equipe que deixa a desejar, é interessante que você reporte isso ao seu coordenador ou ao seu diretor técnico para que isso seja providenciado, tá bom? Gente, muito obrigada, não só por essa aula, mas pela presença em todo o curso que a gente programou com muito carinho. Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aqui embaixo que a gente procura, né, procura responder. E se vocês tiverem mais ideias de aula, se vocês acharam que alguma coisa está faltando nesse curso, se vocês acharam que tem alguma aula muito, muito importante, que vocês acharam que a gente ia ter aqui e a gente não teve, deixem aqui embaixo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.